Olá, mais uma vez, né? Hoje eu falei comigo mesmo que quando eu sentasse aqui, eu iria falar sobre um outro tema preocupante hoje. Eu falo preocupante hoje porque mais do que nunca nós estamos vivendo em um período onde tem mexido com a mente das pessoas. E o nosso cérebro, ele comanda o nosso corpo, né? Então, quando o cérebro não está bem, não tem por que o nosso corpo ele reagir bem. Então, as ansiedades da vida, talvez para ganhar o sustento, para poder talvez lidar com problemas adversos que surgem na nossa vida, pode levar a gente a desencadear um problema conhecido como depressão. Depressão, às vezes alguém que viaja nas pistas por aí já viram alguma placa assim, depressão, né? Que diz subida e descida, subida e descida. Isto é uma depressão. Às vezes a gente passa por isso. E aí as pessoas têm se perguntado, mas Jailton, me diz uma coisa, a depressão é uma mania? Primeiramente eu quero dizer para vocês aqui uma coisa. Não sou médico, não tenho intenção de um dia me tornar um médico, não tenho. Mas eu tenho estudado algumas coisas, até porque eu convivo em um meio de pessoas que são meus amigos que também têm depressão. E vez por outra, eu confesso para vocês, eu recebo algumas mensagens, eu gosto de olhar os status ali de manhã cedo, e às vezes em alguns status a pessoa está pedindo socorro, né? O que eu posso fazer? O que eu poderia fazer para ajudar essas pessoas? Mas vamos falar um pouquinho sobre a depressão para aqueles que não entendem, né? Primeiro, depressão não é capricho. A pessoa ela não está com aquele problema, não é um problema de mania, não é algo que ela quis estar, ela quer estar. Ela nem entende muito bem por que está naquele quadro. Mas uma das coisas que me preocupa, assim, pelo que eu tenho analisado, dentro do que eu tenho analisado dos escritos científicos da medicina que se trata na questão da depressão, inclusive tem um livro, me parece que o tema é O Demônio do Meio-Dia, né? Esse tema foi sugestivo por causa que aqueles que estudam a depressão vê os horários mais ruins, né, para aquelas pessoas, então por isso elas colocou esse tema. Não sei se foi isso, sou apenas sugestivo no caso. Mas se tiver alguém na sua família que tem problema de depressão, deixa eu falar assim, trate essa pessoa com carinho. Não fique achando que é mania da pessoa, que ela está daquele jeito porque ela quer. Não. O que ela precisa é de apoio emocional. Ela precisa de médico, ela precisa de remédio. E alguns têm perguntado, mas já eu tenho remédio para depressão? Existe remédio para depressão? Como disse, eu não sou médico, mas eu tenho estudado. E o que eu vi até o momento presente é que não existe um remédio para curar a depressão. Não. Ninguém nasce com depressão. Ninguém nasce com depressão. Mas todos nós, segundo a ciência, temos a predisposição para desenvolver a depressão. Como assim? Eu vou ilustrar de uma forma que um amigo meu, uma época, lá no passado, ilustrou. Vou ilustrar para você o seguinte. Imagine que você mora em uma cidade plana. E você tem um carro que anda junto com os outros carros. E você não vê diferença do seu carro para os outros carros que estão circulando nas vias com você. Tá? Aí um certo dia você muda um pouco a sua rota. Talvez não foi você que mudou a rota, às vezes foi desviado
porque talvez estava tendo alguma construção em alguma via e você tem que passar por uma estrada diferente do comum seu. E nessa estrada você tem uma ladeira alta que você vai subir. Aí seu carro começa a dar aquela sacudida e você vai forçando no acelerador, já reduziu para... Estava na terceira marcha, já reduziu para a segunda, coloca na primeira, e aí você vê que o carro, e você fala assim, mas como é que faz uma ladeira desse tamanho, né? Você já acha que o problema é a ladeira. Mas aí de repente um carro passa naquela velocidade, e você fala, então o problema não é a ladeira, o problema está no carro. Então a depressão é mais ou menos assim. Você está bem, está tudo beleza. Quando você passa por um problema na vida, talvez seja a doença de alguém, uma doença sua, a perca de uma pessoa que você ama, então você se empaca, como se por assim dizer, e aí você não vai para canto nenhum. Mas aí você vê as pessoas felizes, andando em sua volta, tudo tá bom para ele, mas para você não tá bem. Para você não tá bem. Aí você descobre que você tem um problema. Então, não é o problema que você está enfrentando em si, mas é que você, a sua mente, não teve capacidade de lidar com aquilo, de assimilar aquilo como alguns que estão passando assimilam, e aí desencandeia algo que está preso dentro de você, que é a depressão. Então não julgue uma pessoa que está lá num canto triste, com depressão, né? Tente ajudar essa pessoa. Mas como é que eu vou ajudar, Jailton? Comprar uma cesta de serotonina, que é a substância do humor, que faz a pessoa rir, e dar para ela? Não. Isso não tem como fazer isso, né? Mas dê uma parcela de si para aquela pessoa. Talvez a única coisa que a pessoa precisa é que você escute ela. É que você dê atenção a ela. Deixe ela se expressar. Às vezes é só disso que ela precisa. Mas esteja do lado daquela pessoa sempre que for possível. Sempre que for possível, manifeste o quanto ela é preciosa para você. Isso vai contribuir para que ela produza em seu cérebro substâncias necessárias. Não é eu que estou falando isso, não. A ciência diz isso. Nos estudos que eu fiz, uma pessoa que tem depressão, ela precisa fazer exercício físico, ajuda muito. Uma boa alimentação. Ela precisa dormir bem e precisa também consultar um médico. Você que tem depressão, mas eu não quero passar num psiquiatra, não, vão achar que eu sou doido. Para começar, uma pessoa que ela tem distúrbio mental, ela por si só, ela jamais vai querer ir atrás de um especialista para cuidar disso. Você não é um doido. Você apenas, o seu cérebro apenas não está produzindo a substância necessária para você. Então, é necessário que você deve procurar um especialista dessa área. E é só assim ele vai fazer o possível para tentar equilibrar o teu humor. Os seus transmissores, os seus neurotransmissores não estão, eles não estão conversando um com o outro de forma correta. Não é os neuros que eu quero dizer, me perdoe aqui, mas os psiquiatras eles vão alinhar para que esses neurotransmissores eles se comunicam de forma correta. Viu? Mas o maior problema que encontra uma pessoa que tem depressão, o maior problema que ele encontra é encontrar alguém que compreenda eles. Então, se não puder dizer nada, fique calado.
Apenas ouça, contribua para que o dia dessa pessoa seja bom. Faça alguma coisa, ligue para ela, diz o quanto você a ama, né? É claro que a gente precisa ter um equilíbrio, porque a segunda ciência existe também a mania, né? Que é desenvolvida também com a pessoa com esses problemas. Mas assim, para não ficar muito longo o vídeo, para a gente não ficar falando muito, né? Depois eu vou voltar para falar um pouco mais sobre isso, né? O que eu estou dizendo aqui não é nada meu, é apenas científico. Eu estudo, tenho fonte de matéria. Se você desejar, como eu já mencionei, fonte de matérias, eu mando para você revistas, artigos que vai ajudar. Eu tenho uma revista que eu leio, muitas às vezes nem conhecem, chama-se Despertai. É uma revista maravilhosa, ela tem trazido artigos sobre depressão e ajuda de como a pessoa se deve lidar com a situação, muito boa. Eu posso mandar para você depois, viu? Então até o próximo vídeo. Vamos ajudar nossos amigos, vamos estar de olho, atento, que do nosso lado pode ter alguém precisando da gente, viu? E para vocês que têm depressão, eu ouvi uma crônica lá em Ana Maria Braga. Eu vou recitar, já recitei aqui uma vez. Uma fila indiana. Se veja nessa fila. Esse é um conselho de amigo que eu dou para todos os meus amigos. Se veja nessa fila indiana. A fila indiana, naquela fila indiana, segundo a crônica citada por Ana Maria Braga, cada uma das pessoas que estavam naquela fila carregava uma mochila. A crônica também não é dela, né? Apenas ela citou. Não sei quem foi que escreveu isso, mas eu achei interessante. Bem, para que servia aquela mochila? A mochila era para a pessoa pegar os seus problemas e colocar dentro dela. Então, ela servia para mim carregar os meus problemas. Só que eu não ficava olhando para aqueles problemas, né? A pessoa que vinha atrás de mim aqui, olha, ela vinha olhando para os meus problemas e vinha me ajudando a carregar elas. E eu fazia o quê? Tinha uma pessoa na minha frente e eu também estava ajudando aquela pessoa a carregar a sua mochila. Então tente ajudar as pessoas, se envolva com alguma coisa. Se envolva com os problemas dos outros para tentar ajudar. Aqueles problemas que têm solução, né? Ajude as pessoas, porque se você fizer isso, você vai estar ajudando a si mesmo. Então, tem depressão? Se ocupe em alguma coisa, em especial, ajudando aqueles que têm problemas, tá? Até o próximo vídeo.